gente vai fazer, então, aprender a fazer lettering em balão. Então, as primeiras coisas que eu quero que vocês saibam, tá? A gente não consegue fazer o lettering no balão murcho, tá? Ele tem que estar cheio. Por quê? Porque o balão, ele é uma estrutura que incha quando a gente coloca ar dentro. Então, se a gente escrever no balão murcho, o que vai acontecer? A gente até vai conseguir, tá? Mas aí, quando a gente encher o balão, vai começar a craquelar aquela caneta que a gente usou para fazer o lettering. E também vai, às vezes, acontecer de estragar o que a gente fez. Vai deformar, a gente não vai conseguir entender o que estava escrito. Então, sempre tem que estar com o balão cheio, tá? Eu trouxe esse balão azul pra gente fazer o lettering. Pode ser feito em balões de tudo que é cor, de tudo que é tipo. Tem aqueles balões bem maiores, tem os balões que são mais chatos, tem os balões compridos. Qualquer tipo de balão a gente pode fazer o lettering, certo? Então, a primeira coisa é que o balão tem que estar cheio, tá? A segunda coisa, lettering em balão é um lettering que não vai durar muito tempo, certo? Ele é utilizado principalmente em festas, né? Festa de aniversário, festas de casamento, qualquer festa que a gente fizer que vai ter balão como decoração, e ele vai ser só para aquele momento, certo? Então a gente vai fazer o lettering no balão para aquele momento. E depois ele vai acabar sendo estourado, vai acabar indo pro lixo o balão, certo? Não tem como guardar por muito tempo, porque o balão é uma coisa que vai acabar murchando, ele vai acabar estourando, tá? Então, o que acontece agora? O ideal é não fazer o lettering no balão com muito tempo de antecedência. Por quê? Principalmente porque o balão murcha, ele é uma estrutura que não dura muito tempo nessa forma aqui que eu recém enchi, tá? Então, o ideal é fazer horas antes do evento. Se o evento é de noite, faça o lettering no balão de tarde, umas 2, 3 horas antes do evento. Pra quê? Pro lettering tá bem bonito, o balão bem durinho e o lettering super bonito nele ainda, tá? Porque até um dia de antecedência já começa a murchar o balão, já começa a ficar desfigurada a forma que a gente escreveu aqui no lettering. Então, sempre horas antes, tá? Então, Kelly, quais são os materiais que a gente usa? Canetas de tinta acrílica, tá? Caneta Posca, caneta da Pilot Painter, que nem essa daqui, caneta da BRW, da linha Evoque, caneta da Bismarck, tá? Qualquer caneta que tenha tinta acrílica e que tenha uma ponta suave para não furar o balão. Outros materiais como giz líquido e caneta da Unipaint não são indicados, tá? Por que que eu vou dizer isso para vocês? O giz líquido, ele, diferentemente da caneta Posca, mesmo depois de seco, ele vai sair do balão, tá? Porque o balão é uma estrutura super lisa que o giz líquido, a composição do giz líquido não fica permanente, nem que for por alguns momentos, tá? A gente vai escrever no balão com a caneta, com o giz líquido, mesmo depois de seco, a gente vai passar o dedo, vai sair, tá? Vão por mim. Por que que eu não indico a Unipaint, que é essa caneta à base de óleo? Eu fui testar, então, alguns materiais, além de eu ver que o giz líquido sai, né, diferente da caneta acrílica, essa caneta aqui à base de óleo acaba estourando o balão, tá? E a base de óleo, essa caneta, essencialmente, ela foi feita para durar mais nas superfícies, principalmente em superfícies lisas. Mas como o objetivo do balão não é durar, né, o balão só vai durar no evento, não é nem necessário utilizar esse tipo de caneta, além de que ela estoura o balão no momento que tu tá escrevendo com ela. Então, não é indicado também nem o giz líquido e nem a caneta da Unipaint. Então, a gente vai utilizar canetas de tinta acrílica, tá? A última coisa que eu vou falar pra vocês é que, além do balão estar cheio e dos materiais que a gente tem que usar, que são canetas à base de tinta acrílica, a gente não vai poder fazer rascunho no balão, certo? Assim como nas bolinhas de Natal, a gente não consegue fazer um rascunho. Então, a gente vai escrever direto na superfície do balão.
Mas o que é mais legal é que, claro, se a gente errou, enquanto que a caneta estiver molhada, a gente passa a mão, passa o dedo, né? Um paninho seco, úmido. Ou mesmo se a gente errou, a caneta já secou, a gente também pode só passar um pano que já sai. Essa é a vantagem, então. Mas a gente não vai poder fazer rascunho, a gente vai ter que escrever diretamente. A gente pode imaginar que é uma bolinha de Natal gigante, tá? Então agora eu vou fazer o lettering em duas superfícies de balões, de duas formas diferentes para vocês verem, tá? Feito, gente. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho como eu fiz cada balão, tá? Eu procurei usar, então, materiais diversos para vocês verem como vai ficar, tá? Cada tipo de caneta acrílica. Aqui eu usei 4, tá? Eu usei a Posca, a Molotow, a BRW e a Pilot Painter, tá? Que são 4 marcas de caneta de tinta acrílica. Em termos de preço dessas canetas, essas duas, a BRW e a Pilot Painter, são as mais baratas, em torno do mesmo valor. Seguida da Posca, tá? Que ela já é bem mais cara que essas duas. E a Molotow é um pouquinho mais cara que a Posca, tá? Mas o que a gente pode observar é que a Molotow foi a que teve a melhor cobertura, tá? Então, com uma mão só de caneta, né? Com uma demão só, eu já cobri muito bem, não preciso passar mais uma. A Posca, que é a segunda mais cara, também teve uma cobertura melhor, uma cobertura boa, não tão boa como a Molotow, mas a cobertura tá super boa também. Para balão, que é uma coisa que não vai durar, que vai ser só para aquele evento, tá mais do que bom, tá? Utilizar uma caneta de preço médio como a caneta Posca para esse tipo de superfície, né, de balão, que é uma coisa que amanhã, né, tu vai fazer hoje, amanhã já vai ser estourada, já vai murchar, já vai pro lixo esse material. Já a BRW e a Pilot Painter, elas necessitariam de mais uma demão, tá? Porque elas ficaram bem marcadas. Mas vocês podem ver que não sai. Eu passo a mão e não sai, ó. Eu passo e não sai nada na minha mão. É sinal que as canetas estão fixas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui atrás uma caneta de giz líquido. E vou deixar secar para mostrar para vocês que acaba saindo um pouquinho no dedo, tá? Mas se vocês têm giz líquido e os balões não vão ser de fácil acesso, as pessoas não vão passar a mão no balão, talvez seja até dê para usar, mas eu não indico como artista esse material, porque ele não é um material que vai ficar, tá? Porque esse daqui fixou no balão. Em termos de secagem, a caneta que seca mais rápida é a Posca, tá? É a que secou mais rápida. A Pilot Painter também secou rápida. Depois veio a Molotow, que é um pouquinho mais lenta que a Posca, mas também de secagem rápida. E a da BRW foi a mais lenta, tá? Então, em termos de secagem, é importante porque a gente vai fazer o balão e não vai ter onde botar, né? Ele vai ficar dançando, então é importante também ter uma secagem rápida pra gente poder largar o balão depois e não correr o risco de borrar o que a gente fez. Vou deixar essa parte secando e vou mostrar então o outro balão. Esse daqui. O que eu quero mostrar com esse? Como a superfície do balão é uma superfície escura, né, é azul, escuro, a gente vai tender sempre a usar materiais claros, né, canetas mais claras.
Aqui eu usei, então, a Molotow de 2 milímetros, igual no outro balão. Usei, então, pra mostrar pra vocês, uma caneta escura, que a gente vê que não dá pra ver muito bem, que foi essa Posca 3M. E usei pra uns detalhezinhos brancos a Posca 1M, né? Essa daqui, por ter uma ponta bem mais fina e dura, é importante ter cuidado pra, na hora de escrever, não fazer muita pressão pra não furar o balão, tá? Então, a gente pode misturar tons, né, escuros e claros, mas o importante é a gente conhecer a superfície do balão pra saber qual caneta a gente vai usar. Você vai usar uma caneta mais clara, mais escura, né? E a gente testar pra ver como é que ela se comporta no balão. Essa daqui, por exemplo, o escuro não pega muito bem, né? Por ser uma superfície escura. Agora, aqui, as canetas que eu usei foram canetas um pouquinho mais, com a ponta um pouquinho mais grossa, tá? Essas duas aqui, por exemplo, a que eu usei no número 6 da BRW e a que eu usei aqui em anos da Posca, que é a 5M, tá? Que é uma ponta maior, uma ponta redondinha. E a da BRW, que ela é similar à Posca, tá? É mais ou menos o mesmo tamanho, só tem esse tamanho. E pra cá, né, essa parte da Pilot Painter, eu usei essa aqui de 1 milímetro. Ela é similar à da Molotow, de 2, só que ela só é um pouquinho mais fina, tá? Ela tem a ponta redondinha, não é a ponta pontudinha que nem essa daqui, é um M da Posca. Essa daqui a gente tem que ter mais cuidado, certo? Bom, gente, secou, então. Como eu mostrei aqui, então, a gente não sai nada na mão, ó. E agora a gente vai ver, então... Ó. Depende da marca, a fixação é melhor, mas acaba saindo um pouquinho no dedo, tá? Então, além dela ser mais difícil de secar, né? Demorar mais pra secar, às vezes não é tão boa porque acaba saindo, né, o pigmento com o tempo e a durabilidade não é tão boa. Mas a gente pode testar, né, em casa e ver como é que a gente, sei lá, se adapta ou não ao giz líquido, tá? Então, eu usei a marca BRW. A BRW, ela fixou parcialmente, sai aqui no dedo ainda, tá? Eu só tenho da BRW pra testar, mas eu aconselho a usar a caneta de tinta acrílica, que é a melhor, tá? Independente da marca, ela é a melhor, tanto faz a marca, certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula.